Iniciou. Boa noite, Ana. Boa noite, Natália. Eu me Boa chamo noite, Miriam. Miriam. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês por me chamar. Deolinda se encontra aí, Anne? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Manda uma mensagem para ela, por favor. Eu mandei já o link para ela. Aonde é que eu vejo participantes aqui? Nos 3 pontinhos. Nos 3 pontinhos. Não, para mim não está aparecendo nada. Permitir aqui a galera que entrar. Soares. Não, para mim não apareceu nada não, para ver. Ana entrou. Peraí, deixa eu ver apertando aqui, gente. Não, não, aqui, Deolinda ainda não está, não. Chama ela no privado, por favor. Vou chamar aqui, só um momentinho. Ok. Só um momento, gente, por favor. Então, nós vamos dar início. Vou voltar porque tem gente entrando ainda. Permitir. Então, aqui está aparecendo para vocês uma imagem de uma criança. Boa noite. Não. Não está aparecendo, não? Já tem, tem uma imagem de um menininho, de uma criança, assim. Isso, dentro de uma sala de aula, sentadinho, pensativo. Não? Não. Então. Entrou Débora e o professor. Oi, gente, estou de volta aqui. Gente, eu estou compartilhando aqui. Vocês estão conseguindo ver um menininho ali, uma figura, uma imagem de um menino, uma professora? Boa noite, gente. Não? Então, deixa eu voltar para o que aconteceu aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Débora, professor Marildo. Boa noite. Juliana, que entrou também. A Tereza entrou também. Boa noite a todos. Deolinda acabou de entrar. Deolinda. Boa noite a todos. Deixa eu ver se agora vai entrar aqui para vocês. Ó, tá. Ai, gente, desculpa esse barulho de buzina aqui. Entrou? Presente a Ana, Débora, Deolinda, Juliana, professor Marildo, Soares e Silva e Tereza Thier. Eu fiz um print, vou fazer um print aqui da chamada. Agora está entrando aí para vocês? Está carregando aqui, sim. Sim. Está entrando, sim. Entrou? Sim, Natália. Então, apareceu o menino? A imagem de um menino sentado numa sala de aula? Não. Isso não. Ainda não, Natália. E agora? Não, só a tela do seu computador. É. Tem muitas diferenças. Espera aí. Só está entrando ainda.
Isso, agora foi. Foi? Ótimo. Então, é isso aqui mesmo. Tá indo agora? Aham, Apareceu para vocês o menino? sentado, O isso. menino sentado com a professora lá no fundo. Isso, essa imagem Sim. mesmo, tá? O tema é a visão do psicopedagogo, professor e responsável de crianças com TDAH. Né? Essa imagem representa para a gente uma criança que está ali, a professora está no quadro, né? E outras crianças olhando ali para o quadro, o menino que está à frente dele, porém ele está como se estivesse viajando, né? Em outro espaço, em outro momento, e é como se estivesse aí para representar a criança que tem o TDAH, tá? Por enquanto, predominantemente desatento, ok? Ok. O que é o TDAH, né? Ele é de origem biológica, marcada pela hereditariedade, manifesta-se dos 7 anos de idade, na fase escolar, podendo persistir até a idade adulta. Então, o TDAH não tem cura, tá? O que pode, né, é minimizar os sintomas de acordo com o tratamento, tanto o tratamento médico, dependendo da gravidade do TDAH, tá? Terapias, tanto terapia, que é o TCC comportamental cognitiva, que é diretamente com o psicólogo, também com psicopedagogos, tá? Então, o TDAH vem de origem hereditária, tá, gente? Se manifesta, pode, né, ocorrer com o pai, com a mãe, e assim, né, nascer uma criança ou um tio com TDAH, tá? Então, vai apresentar as características mais fortes lá por volta de 7 anos de idade, mas persiste, tá? Até a vida adulta, porque não tem cura. O que pode, né, acontecer dentro do TDAH é minimizar os sintomas. Alguma dúvida? Não. Não. Então, nós temos aí 3 tipos de TDAH e como ele se apresenta. Né? Nós temos o 1, que foi aquele que nós vimos lá naquela primeira foto, que é o predominantemente desatento, tá? Que tem dificuldade de manter a atenção e concentração, não enxerga detalhes, né? Faz erros por falta de cuidado, parece não ouvir, tem dificuldade em seguir instruções, aquela criança que está longe, você chama, e por muitas das vezes não responde, vai responder lá pela 3ª, 4ª, 5ª vez que você chamou, né? Porque ela parece não ouvir, ela está no mundo da lua, ela está, né, viajando em outro momento. Dificuldade na organização, tá? Quem tem TDAH tipo desatento vai ter muita dificuldade em seguir uma rotina, em ter uma organização, tá? Evita, não gosta de tarefas que exigem muito esforço mental. Frequentemente perde objetos, é o tipo da criança que vai perder lápis, vai perder borracha, e vai, assim, não é algo que acontece, né, esporadicamente, não, é algo que acontece diariamente, tá, com essa criança. Distrai-se com facilidade, esquece das atividades diárias, tá? Esse é o predominantemente desatento. São algumas características. Lembrando, gente, que não tem, vamos dizer, sintomas específicos para o desatento. Possa ser que alguns desses sintomas se acentuem em algumas crianças a mais e outras menos, tá? Porque cada indivíduo é um ser diferente. Então, vai apresentar de formas diferentes. Talvez uma criança vai aparecer com 3 desses sintomas, ou com todos esses, entendeu? Então, assim, são pontos que nós temos que também estar observando, tá?
Isso é muito bom para que o professor também, dentro de sala de aula, ou até o responsável, ficar atento com o filho, no caso do professor, ficar atento com o aluno. Apareceu esses sintomas, essas características, né? Para poder estar encaminhando essa criança. Tá? O tipo imperativo impossível. Eu vou voltar aqui rapidinho, porque tem algumas pessoas querendo entrar. Só um minutinho. Foi, né? Boa noite. Boa noite, mãe. Vamos lá? Minha mãe, gente. Tipo imperativo e impulsivo, tá, gente? A criança apresenta muita inquietação. É aquela criança que não para sentado na carteira dentro de sala de aula. Ela mexe com as mãos, mexe com as pernas, levanta toda hora para ir lá na carteira do colega, mexe com um, mexe com o outro, tá? Então, esse é o tipo imperativo impulsivo. Tem dificuldade em permanecer sentado, corre sem destinos, costuma subir nas coisas, né? Dificilmente eles vão ter medo, tá? Eles costumam subir em árvores, subir em objetos, subir em coisas, tá? Falar excessivamente, costumam, né? Falar muito, tem dificuldade em participar de atividade que exija silêncio, responde as perguntas antes de serem formuladas, tem dificuldade em esperar a sua vez e costuma interromper conversas e se intrometer nas conversas, tá? Esse é o imperativo impulsivo. E nós temos, aí eu coloquei uma foto de uma criança, né, pulando em cima da cama aí. É aquela criança que ela é agitada e até mesmo durante a noite, né, que a criança deveria estar mais cansada, né, deveria estar dormindo mais cedo. Algumas delas, elas apresentam ainda essa hiperatividade, dificuldade até mesmo em dormir, né? E é do tipo imperativo impulsivo, tá? Alguma dúvida, gente? Não, Não. Natália. Então, vamos para o terceiro tipo. O terceiro tipo é o combinado, que é classificado quando a criança apresenta os dois conjuntos de critérios do tipo desatento e imperativo impulsivo. Então, a criança ela vai ter tanto a desatenção como imperatividade e impulsividade. O que pode acontecer são graus diferentes de desatenção. Às vezes, a criança ela é um pouco desatenta, mas ela é mais imperativa e impulsiva. Ou ela é mais imperativa e impulsiva, menos e mais desatenta. Então, pode acontecer isso, essas oscilações, tá? Em relação ao tipo combinado. O tipo combinado são uns dos casos, assim, mais encontrados, né? O diagnóstico. Como é feito, né, esse diagnóstico do aluno, né, da criança que tem o TDAH? Primeiro, né, se faz uma observação dos pais, por isso esse olhar, né, mais específico, quando a criança apresenta esses sintomas que eu citei aqui, tá? A observação dos pais, que é muito importante, dos parentes, dos professores, que os professores, né, ainda mais quando se fala do ensino do Fundamental 1, que o professor está todo dia ali com o aluno, então fica mais fácil, né, de identificar, de ver que tem sintomas ali de TDAH e encaminhar essa criança, né? E aí é feito o quê? Um encaminhamento. Esse encaminhamento é feito para investigação do psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, psicólogo, tá? Porque eles vão fazer o levantamento de hipóteses que será encaminhado para o neuropediatra, tá? Da criança, ou médico psiquiatra infantil. E ele é quem fecha o diagnóstico da criança
E aí a importância de quanto mais cedo o professor observar, o pai observar, né, o diagnóstico precoce é muito importante. Então, lá na frente, a criança sofre o quê? Menos as consequências dos sintomas do TDAH, tá? Por quê? Porque aí ela já vai estar em tratamento, né? Vai estar fazendo as terapias adequadas para que ela venha a se desenvolver, né? Então, é muito importante o diagnóstico precoce, tá? Em relação ao tratamento, como se dá o tratamento, né, da criança que tem o TDAH? Estão inseridos diretamente pais, professores, que serão orientados pelos profissionais sobre qual é a melhor maneira de auxiliar essa criança. O médico que estabelecerá se a criança vai precisar do medicamento ou não, né? Um dos mais conhecidos, né, e adquiridos para criança com TDAH é a Ritalina, né? Eu acredito que a maioria de vocês conheçam, né? Mas para que serve, né? Serve para aquela criança que é impulsiva, né? Para poder tranquilizar aquela criança que é imperativa, para ela manter foco, manter concentração, tá bom? Mas quem pode estabelecer, né, o uso de medicamento ou não, somente o médico vai falar em que grau se encontra essa criança e se ela precisa ou não do medicamento, tá? Existe, como eu falei anteriormente, a terapia cognitiva comportamental, né, que o psicólogo especialista em TCC que faz, né, que dá essa terapia para a pessoa que possui o TDAH. São técnicas para o paciente possa modificar suas crenças e, dessa forma, assumir um novo repertório de pensamento, de comportamento. Está muito utilizado para aquele tipo de desatento, tá? Que muitas das vezes tem problemas até emocionais devido a sintomas do TDAH, tá bom? E aí existem as comorbidades mais comuns que a pessoa com TDAH pode ter. São os transtornos de ansiedade, que pode vir ligado ao TDAH. Tá? O TOD, que é o transtorno desafiador opositivo. Tem o transtorno de conduta, depressão, tá? Então, quem tem TDAH, alguns, tá? Pode também desencadear uma depressão. E ainda mais se não é descoberto o TDAH e a pessoa não sabe o porquê daqueles sintomas, né? Provavelmente vai para uma ansiedade, de uma ansiedade possa passar até para uma depressão, tá, gente? Dificuldades de aprendizagem, leitura, escrita, cálculo. Pode ter como comorbidade o transtorno bipolar, e entre outros, tá? Esses aí são os mais citados, então achei importante colocar aqui para vocês, tá? Agora eu vou falar sobre algumas funções, né, do psicopedagogo em relação ao trabalho com a criança com TDAH. Tá? Estão as estratégias para diminuir a hiperatividade e melhorar ou aumentar o tempo de concentração, estimular a autoestima, tá? Evitando comprometimento na sua aprendizagem, orientar o professor e auxiliar a família. Então, o psicopedagogo, ele está tanto para trabalhar com intervenções, né, após todo o diagnóstico fechado em TDAH. O que o psicopedagogo ele vai trabalhar? Vai trabalhar as intervenções. E essas intervenções, né, vai trabalhar a concentração, estimular a autoestima, né, a atenção da criança naquela atividade. Então, eu até separei alguns brinquedos aqui que eu costumo utilizar, tá, nas minhas intervenções. Isso, para os psicopedagogos, eu acredito que a maioria tem, porque são... Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Interromper o compartilhamento, só para eu poder mostrar na câmera aqui para vocês. E a gente volta rapidinho.
eu trouxe aqui, ó, não sei se vocês conhecem, o Torre de Londres, né? É uma ótima assim, ferramenta, eu gosto muito para trabalhar essa parte também com eles, tá? Da atenção, da concentração, né? Que trabalha as funções executivas. Então, assim, eu utilizo, tá? Eu utilizo também Torre de Hanoi, tá? Torre de Hanoi. Bloco, tá? Dá para ver, gente, direitinho? Tá, né? Dá. Tá, bloco. Eu vou colocar aqui, entre outros, né? Eu tenho uns reloginhos também que é de encaixe, que trabalha a parte de matemática. Depois eu posso até liberar para vocês, quem fez a inscrição, gente, eu vou estar passando o certificado e também o arquivo da palestra, tá? E eu posso enviar as fotos dos outros brinquedos, tá? Se vocês quiserem, eu vou estar passando isso para vocês também. Aquilo que vocês podem utilizar também como instrumento, né? Porque o jogo a gente sabe que é muito importante nessa intervenção, né? Além da observação que a gente faz dentro do nosso consultório, também, deixa eu abrir, também é muito importante. Pode falar, Débora, que levantou a mãozinha. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Quanto tempo mais ou menos dura assim essa observação para poder chegar na intervenção, né, no caso? Ah, tá. Você fala do diagnóstico, né? Aí da investigação. Então, depende muito, tá? Depende da criança, como que a criança ela vai reagir a cada sessão. Então, mais ou menos, tá? Comigo, acontece de 10 a 12, tá? Se a criança ela se desenvolver bem, até 12, até 10 eu consigo, mas se ela, às vezes, for um pouquinho mais devagar, com 12 eu consigo fechar direitinho. 10 semanas, mais ou menos, você quer dizer? Isso aí. Tá. Bom? Beleza, obrigada. Isso aí também depende muito, porque tem criança, se tiver disponibilidade, ela não precisa ir uma vez só na semana, ela pode ir 2 vezes, tá? Então, assim, é um pouco relativo em relação a isso, tá? Mais alguma dúvida, gente? Posso continuar? Sim. Continuar. Ô, Natália, a Juliana acabou de mandar uma mensagem aqui que não conseguiu se inscrever, responder o formulário. Mas ela está aqui, online? Tá sim. Não tem problema, ela não. Tá dizendo, ela está dizendo que ela mandou dizer que é graduada em licenciatura de Educação Especial. Muito bom. Você faz o seguinte, anota para mim o e-mail dela. Tá. Tá? Por favor. Tá bom, vou pedir para ela. Tá? Porque aí eu envio depois também o material, as coisas. Continuando aqui rapidinho. Então, foi a questão dos jogos, né? Conforme eu passei para vocês. As estratégias em sala de aula, tá, gente? Porque todo psicopedagogo, todo neuropsicopedagogo, né? A maioria, né? Nem todo, mas a maioria, se não for psicólogo, é professor, né? Pedagogo. Então, aqui, as estratégias em sala de aula para poder dar esse suporte para esse aluno com TDAH. Então, coloquei alguns tópicos aqui. O professor precisa estabelecer uma rotina diária objetiva, com períodos de pausa definido, tá? Então, o professor já ir para a sala com o seu planejamento todo alinhado, tá? Até mesmo referente a esse aluno que possui TDAH, horário para iniciar, horário para finalizar, né? Colocando um itinerário do que vai acontecer na aula, né? O professor tem que ser claro as expectativas para a tarefa solicitada. Ser bem assim, direto, né? Usar a forma direta, ser claro, ser curto,
naquilo que está pedindo em relação às tarefas, tá? Usar recursos visuais e auditivos, né? Colocando sempre o objetivo do uso. É de grande importância recursos visuais e auditivos, porque eles conseguem absorver de uma forma melhor, né? Quando você coloca a imagem, eu acho que a Neuro, que está aí, NeuroPP, que está aí, ela falou em relação ao uso de imagens, e é muito importante. Isso também, não só para quem tem TDAH, né? Nós sabemos também para aqueles que têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista, também é muito importante fazer atividades voltadas muito para o visual, né? Com imagens. Instruções de forma direta, clara e curta, pedindo para repetir a instrução dada. Então, depois que você perguntou àquele aluno que tem TDAH, você pede ele para repetir a pergunta que você fez, para ver se realmente ele compreendeu ou não, que às vezes ele estava com a cabeça em outro lugar, né? Conforme é o predominantemente desatento, tá? Ou aquele que do tipo combinado que tem tanto a desatenção como hiperatividade e impulsividade, tá? Então, o que você vai fazer? Fez a pergunta, pede para esse aluno repetir aquilo que você perguntou, para ver se realmente ele compreendeu o que você falou ou não, tá? Observar se o estudante possui os materiais necessários, tá? O professor poderá iniciar as aulas com as atividades que vão exigir mais atenção e deixar para o final as mais lúdicas e estimulantes. Então, sempre no início, comece com aquelas mais complicadinhas que sejam para aqueles alunos que têm TDAH, para aquelas crianças que têm TDAH, tá? Que são aquelas de escrita, que vai exigir escrita, que vai exigir leitura. E aí depois, né, no meio ali, você já entra com uma atividade lúdica, um jogo, algo que possa estimular, tá? Esse aluno. Usar recursos tecnológicos que pode ajudar também no aprendizado, no foco, motivação. O professor poderá colocar esse aluno longe de portas e janelas. Gente, não deixe aluno com TDAH perto de porta nem de janela. É um distrator fatal, tá? Então, assim, o que você puder trazer esse aluno para sentar próximo à mesa mesmo, né, do professor, você já vai estar ajudando aí uns 50%, tá, no desenvolvimento desse aluno com TDAH. E, se possível, próximo à mesa, né, com atenção sustentada, não seja prejudicado. Reduzir o tamanho da tarefa, dividindo as mais complexas em unidades menores, e estruturar e apoiar a gestão do tempo de execução. Ou seja, você estipular um tempo para que ele inicie, para que ele finalize. Isso aí, para que ele possa, dentro dele, já conseguir criar uma rotina, né? E até mesmo desenvolver as tarefas, porque você estipulou um tempo, você não deixou ele solto. Então, isso também é muito importante, tá? Oferecer o feedback positivo, gente. Sempre fazer um elogio, tá? Isso para qualquer criança que seja, né? E aqueles que têm transtornos, né? Como o TDAH, que muitas das vezes, quando não é diagnosticado, né? É taxado até mesmo como uma criança preguiçosa, uma criança que não quer nada. E aí, quando vai, né, passar pela investigação, se descobre que esse aluno, essa criança tem um TDAH, tá? Então, sempre oferecer um feedback positivo para o seu aluno, propiciar um ambiente tranquilo, né? Então, ter o controle de turma também é muito importante. Nós sabemos que é difícil, né? Nós somos professores, nós sabemos que é difícil, mas se conseguir, se for possível, né, ter mais esse controle de turma, reduzir o número de cópias escritas de textos, tá? Permitindo digitação, impressão, para ser mais produtivas para esse aluno. Permitir o aluno, sempre que possível, dar resposta oral na avaliação. Aqueles alunos que têm dificuldade na escrita, tá, gente? Ele tem TDAH, mas ele tem uma outra comorbidade, pode ter autismo, pode ter, tá? Então, e ele tem ali dificuldade
na escrita, você pode passar uma atividade oral, tá? Como avaliação. Ter pastas e cadernos com cores diferentes, tá? Então, em relação aos alunos, né? Se você pode ali pedir ao responsável para comprar cadernos, comprar pastas de cores diferentes, facilita, tá? A vida desse aluno também. Até mesmo para não se perder e daqui a um pouco estar copiando português, história e geografia, pela desatenção, tá bom? E aqui tem, né? Pode. Eu vou só terminar essa parte, eu vou deixar você falar, tá? Só essa partezinha. Que aí eu volto para lá para o vídeo. Aí tem uma professora, né? Explicando a criança. Eu coloquei como se essa criança tivesse o TDAH. E está bem próximo à mesa, né, da professora. Está bem próximo à professora. Então, assim, para essa criança que tem TDAH, o professor ele precisa sempre estar próximo, sempre estar ali sinalizando para ele que ele está sendo, não vigiado, mas que ele está sendo ali visto, né, pelo professor. E aí o professor sempre perguntando se ele fez, né, dando visto. E isso é muito importante, tá? Ele não pode ficar solto, ele não pode ficar sem um acompanhamento dentro de sala de aula, tá bom? Agora eu vou voltar para se tem alguém querendo perguntar. Só um minutinho. Não é perguntar, não. Não. Fazer uma oficina, Sim. Porque eu tenho a caixa do Piaget. Ela é muito cara. Tá? Eu tenho a caixa do Piaget. E eu posso ir até a associação, no caso de vocês, lá na sede, e cada um fazer a sua caixa, montar a sua caixa do Piaget, para sair mais em conta. Porque uma caixa de Piaget hoje está em torno de 400 a 500 reais. Entendeu? Para trabalhar com a criança. Abre aí para a gente ver. Gostou, né? Eu desconheço a função dessa caixa. Se puder me explicar, eu agradeço. Do Piaget. Isso é a mesma coisa. Ana, ela vem, eu boto até assim, sempre para os professores, que eu também sou coordenadora pedagógica, eu boto para os professores como faz para usar e trabalhar com as crianças. Aqui a carta, vai a cartinha, vai a medida, peso, uma balança, para ele saber medida, peso. Ó, para eles poderem identificar. Vai medida de copos, vazio, copos pequenos, copos cheios, copo do grande ao pequenininho, do médio. Miriam, Oi. Tem alguns profissionais que acham que as provas operatórias piagetianas estão em desuso, mas eu vou falar, é um grande aliado do psicopedagogo, tá? Porque trabalha questões cognitivas, tá? Para você compreender se aquela criança, o cognitivo dela está na faixa etária exata, tá? Se o cognitivo está batendo com a faixa etária dela. Então, assim, é de grande importância, tá? As provas operatórias piagetianas. É um joguinho de inclusão de classe, por exemplo, início do ano. Aí eu fiz um joguinho para incluir todo mundo na classe, para eles sentarem no chão, vamos fazer o joguinho. Então, eu marco qual é o joguinho. Deixa eu ver se dá para pegar assim. Aí aqui vem o joguinho. Aí aqui já é outra coisa que eu trabalho, a conservação da superfície, para a criança saber o que é uma superfície, porque muitos confundem, né? Aí vem trabalhar círculo, aí vem trabalhar o pequeno e o grande, tá? Vem outras coisas, é muita coisa dentro dessa caixa. Então, eu falo, aí para ver. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Tem uma pergunta aqui do Soares Silva.
A Caixa PAG é um recurso só para professores ou pode trabalhar com as crianças em casa? Pode trabalhar em qualquer lugar. Mas quem usa mais é o É isso que eu psicopedagogo. ia falar. Entendi. O pedagogo que usa. O que acontece? Porque nós temos uma finalidade através Pra- do uso da caixa piagetiana, né? E ali o responsável talvez não vai saber a finalidade que vai, mas assim, É que utilizar, Sim. pode utilizar, Miriam, obrigada. aí, Essa foi a minha dúvida também. tá bom? porque criança, você não vai saber diagnosticar a fase, o que a criança está fazendo com aquilo, para que proposta que você está dando na hora. Os pais, como não têm o estudo, não têm a capacidade de saber o que a criança tem, aí ele vai achar que é uma simples brincadeira. Mas não, dessa simples brincadeira a gente vai puxar o fio da meada. Entendeu? A criança é um dominó de fundo. Dominó de fundo. O que é isso? A criança vai ver o boneco. Tá? Deixa eu botar bem na direção da câmera. Ó, boneco. O fundo do boneco. Levanta mais um pouquinho, por favor. Aí. Parece com boneco. Então, ele vai ver o que vai parecer com isso aqui, ele vai procurar. Entendeu? Aí vem a estrela com a maçã. Então, ele vai procurar o quê? O que é o fundo. Então, é a maçã. Então, ele vai atrás da maçã. E isso você vai brincando com a criança e ajudando a ele se identificar com as coisas. E quando ele está estressado, eu entro com as sequências lógicas. O que é sequência lógica? Eu conto história com o que vem, né? São a sequência de uma criança, a outra criança com uma festa. Então, dali eu faço a história. Depois eu faço ele contar a história para mim. Entendeu? E eu vou anotando. Quando a criança tem TDAH, ele para. Aí ele já não sabe mais o que ele está falando. Ele vai parar, vai ficar olhando. Se, como a Natália falou, se ele estiver perto de uma janela ou de um lugar aberto, que vê alguém passar, a atenção dele vai embora. Ele já não está mais ali. Ele já voou. Eu digo que o pássaro já voou. Entendeu? Então, você fica, fulano, olha para a tia. Ele está voando. Ele está indo junto com a borboletinha. Às vezes passa uma borboletinha mesmo. Ele voa junto com a borboletinha. Não é falta de atenção. É a criança com TDAH que qualquer coisa distrai, tira a sua atenção. Então, eu trabalho tudo isso, a sequência lógica, e tem outros jogos como ela apresentou. Eu tenho muita coisa. Tem de bichinhos, porque eles gostam muito de bichinhos. Depois, Miriam, vamos fazer um grupo no WhatsApp, e aí a gente coloca lá, entendeu? A gente coloca lá opções, o que a gente pode fazer, tá bom? Vamos montar um grupo, tá? Vamos sim, vamos para aí montar na sede, cada uma a sua caixa do Piaget. Eu fiquei muito interessada nessa caixa para continuar estimulando a minha filha. Eu sou aquela assim, até ir nas escolas e montar junto ao professor. Vamos fazer assim, se conseguimos fazer um projeto, Natália, aí um projeto, Natália pode fazer assim um projeto em relação vem as férias do professor, a volta às aulas dos professores, o professor sempre retorna antes do que o aluno. Sim. E a gente apresenta
a casa do Piaget. E cada professor monta a sua para ter dentro da sala e observar melhor os seus alunos, antes de taxar, essa criança não aprende. Então, porque eu escuto muito isso na hora do relatório que vem para mim, e o professor falando, não quer nada, não, só quer brincadeira, só quer celular. É o que mais acontece. Foi o que aconteceu com minha filha antes de a gente fechar o diagnóstico, que era preguiçosa, que não queria nada com nada, exatamente isso. Pode falar, Ana, tá? Depois que a Miriam acabar aí, você já pode entrar, tá? Falando um pouco da situação que ela passou na escola. Tá? Aí a gente pode fazer esse projeto e ir em todas as escolas de Arraial fazendo a caixa piagetana. A caixa para ajudar as crianças a desenvolver o seu conhecimento, ajudar o professor a ter um olhar diferenciado, ajudar o professor a perceber que a criança tem TDAH, que muitos não têm nem noção do que é. São, às vezes, professores contratados que não têm a graduação, que não têm um olhar levado para a criança, que pega uma turma de 23 alunos do primeiro ano, e quando vê, a criança vai levando aquilo até quando ficar grandão. E vão ver ele ninguém viu nada. Não, eu peguei uma com 10 anos, a mãe, quando eu conversando, aí eu falei assim, vamos fazer a historinha? Aí a criança adorou a historinha. Agora faz a historinha para a tia, mas você escreve. Ela falou assim, eu não sei ler nem sei escrever. Aí eu parei. Falei, mas você vai aprender. Aí tentei, que aquilo foi um susto para mim. Uma criança de 9 para 10 anos. Quer dizer, foi passando, foi indo. E ela tinha TDAH e era imperativa. No fim, eu descobri que ela tinha DPAC. O que é isso? Era um problema que chega... É porque eu não vi é igual um carro batendo. Aí vai, a palavra vai, mas não vai tudo. Só chega o olo, não chega no tijolo. Só chega miolo. Você fala miolo, só chega o olo. Então, ela é taxada como o quê? Desatenta. Ela não quer nada, ela é desatenta, ela não presta atenção em nada. Então, Natália, eu estou falando isso porque eu já fiz esse trabalho dentro de Niterói, dentro de Maricá, dentro de Saquarema. Então, como eu estou em Arraial, eu estou querendo fazer esse trabalho em Arraial. Entendeu? Aí eu agora estou em Arraial, que eu voltei para aí, e voltei de bala cheia, como diz o ditado, com todos os meus conhecimentos e sabedoria, porque aí não tinha tanto recurso para que eu pudesse estudar o que eu queria estudar. Eu tinha que vir para cá, vim para a UF, estudei o autismo. Então, eu estou assim, cheio de munições, né? Vamos falar assim, cheio de munições e com a bagagem para poder transbordar, quer dizer, botar para fora e ensinar o que, às vezes, uma mãe também não tem esse olhar. E tem mãe que também não aceita também se o filho é autismo. Tem autismo. Isso aí a gente também pega muito, porque para a mãe é um susto. Para a mãe é normal. Mas lá na frente vê que não é. Então, eu estou aqui, eu separei muitas coisas, mas essas muitas coisas eu vou deixar separada para a gente, quando for fazer reunião pessoalmente, ou você faz na sede, ou você faz em escola, vamos fazer um projeto, levarmos ao prefeito, à secretária de educação, e botar isso para a escola, para poder termos
como levantar essas crianças. Porque Muito bom a contribuição, tá, Miriam? Eu vou montar um grupo, depois a gente vai trocando por ali, tá? Tá. Eu só vou ter que passar para a Ana, por causa do horário, já são 8h22. A gente fala, eu também sou assim, eu falo também um pouquinho além. Mas, assim, eu vou estar passando para a Ana contar a experiência, que eu quero ouvir também a Deolinda. Eu acho que é melhor ouvir a Deolinda, que a Deolinda ela acho que fala mais rápido um pouquinho. A Ana também demora um pouquinho. Tá? Deolinda. Deolinda. Oi, Boa noite a noite, todos. minha querida, tudo bem? Deolinda. Meu nome é Você Deolinda. pode aí falar um pouquinho da sua contribuição, né, nessa caminhada aí com a Ana, com a inclusão de forma em geral dentro de Arraial do Cabo. Olha, a inclusão dentro de Arraial do Cabo até que está andando, modo de dizer, andando a passos lentos, mas está andando. Sim. Como dobrou o número de crianças com transtornos e deficiências, né, muito. Esse ano, no CIEP, nós temos uma aluna cega. Agora vamos ter uma formação em Braille. Eu me inscrevi. Eu sou professora do 9º ano, né? Eu dou aula de história. Então, essa caixa, para mim, não ia servir muito, né? Porque o meu conteúdo, ele é mais denso e, por isso, eu uso mais imagens. Porque as crianças elas captam mais imagens, né? O visual para elas é melhor. Então, a minha prova, quando eu faço, ela é toda colorida, justamente para dar o visual melhor. Então, é toda adaptada. Eu tenho 2 alunos autistas, todos, acho que são 10 alunos, 2 autistas, e os outros são mais TDAH, descalculia, disgrafia, dislexia, né, junto com o TDAH. O caso da Ana, da filha da Ana, é que ela sabe que eu pertenço ao CME e ela veio falar comigo da situação da filha dela. Eu fui lá como conselheira do CME, eu e a presidente do conselho e a vice-presidente. Nós fomos, então, questionar, né, o posicionamento da professora e tudo, e nós fomos resolver isso. Tá? Então, nós chamamos a sala de recurso, então, começou como eu vou dizer, a observar a filha da Ana, e foi quando ela realmente tinha, né, um transtorno, não é aquilo que a escola aqui, da menina a minha tinha. filha só foi vista realmente depois que a professora de Olinda entrou em ação, né? Então, a participação dela nessa situação foi muito importante, porque a Sofia é diagnosticada, foi laudo na escola, psicopedagoga conversar, né? E de primeira instância foi tudo uma maravilha, mas depois, ó, a omissão total. Então, eu, como mãe, entrei em um total desespero, né? Porque minha filha tem TDAH e TOD, né? Então, o olhar do educador perante aquilo que uma secretaria inteira sabe é fazer perante aquilo. E não era exatamente o que estava sendo feito. No início foi maravilhoso, mas durou pouco. Entende? Durou muito pouco. Então, eu, como mãe, fiquei desesperada, vendo a minha filha com baixa autoestima, não querendo ir mais para a escola, um sol de 40 graus, ela toda tapada. Entende? Então, meu desespero por falta de amparo, eu fui na escola, reclamei, conversei e nada. Aí eu berrei a maravilhosa professora de Olinda, com a graça de Deus, que existe este ser humano preocupado com os nossos filhos, com as crianças, com a inclusão. No mesmo ato, ela juntou com outros organizadores e foi lá. Daí em diante, a minha filha foi assistir. Também não vamos exagerar, né? Não estou exagerando, estou falando a verdade. Entendeu? Eu, junto com a Natália, eu também conversei com a Natália, eu perguntei que a Natália também ajudou, eu conversei com a Natália, e toda vez que eu tenho eu acho que o professor ele tem que ter um olhar diferenciado para o aluno dele.
Ele tem que ver que a turma é heterogênea, ela não é homogênea, assim como nós, professores, também não somos. Cada um dá sua aula, o professor Marildo está aí, ele dá aula, ele é diferente da minha. Então, todos nós somos diferentes. Então, se a gente tiver um olhar diferenciado para aquele aluno, a gente não vai ver que aquele aluno é preguiçoso, como eu escutei do colega. Ele tem autismo nada. Para mexer no celular, ele sabe. Por que para aprender a matéria ele não sabe? Aí eu falei assim, porque ele tem autismo, ele não é burro. Então, eu falei isso para o colega. Então, você achar que o aluno, estigmatizar o aluno e achar que o aluno tem uma deficiência, que ele é burro, porque ele não é, ele tem limites. Ele não é burro, ele pode aprender sim. Uma dúvida diferenciada do colega, o mesmo conteúdo, só que diferenciado. Então, você não pode estigmatizar o aluno como burro, que é incapaz, porque ele sabe mexer no celular, mas não sabe aprender a matéria. Não, não é assim. Então, vai muito do olhar do educador, que não tem uma formação, que não tem uma preparação. E quando ele vai trabalhar com aquele aluno, ele fica desesperado, porque não sabe trabalhar com aquele aluno. Verdade. Entendeu? Eu acho que a secretaria deveria investir em formação de baile. Tudo bem, vou fazer. Isso é interessante, você preparar o professor para ele trabalhar com esse alunado que está cada vez crescendo mais. Eu tenho formação de Braille e Libra. Né, Natália? Sim. Esse ano durou bem mais o diagnóstico, né? De 22 para 23, o diagnóstico, choveu o diagnóstico lá no CIEP. Né? Muito. E aí os professores começaram a entrar, e os professores, coitados, ficaram tudo desesperados, porque eles nunca trabalharam com um aluno com transtorno ou com deficiência, e ficaram desesperados, coitados. Mas eu não sei fazer. Não, peraí, gente, calma, um ajuda o outro. É nesse sentido. Verdade. Deolinda, ela sempre está à disposição para ajudar os outros professores, né, os colegas, trabalho, e isso é muito bom, né, compartilhar. E a Regina até falou com você, né, que a partir desse o CIEP foi o polo que ajudou como é que ela falou com você? Ela agradeceu, não foi? Porque foi daí que aí o olhar para a inclusão foi um outro olhar, né, a partir do CIEP. Né? Mas é isso. Sim. A falta boa vontade do professor de querer especializar, de querer aprender. Tem professor que não gosta de trabalhar com alunos. Só que não, né? Tem a Lara, que levantou a mão, Lara. Pode falar. Só para poder completar a fala da Deolinda, Sim. É que muitas vezes nós, professores, nós temos sim esse olhar diferenciado com nossos alunos, mas a gente realmente não sabe como fazer. Às vezes não é má vontade, é realmente não saber fazer. Cai no nosso colo, né, uma criança com TDAH, uma criança com autismo, e a gente não saber preparar para essa criança uma atividade diferenciada, entendeu? Às vezes nós temos sim, muitas vezes, boa vontade, olhar diferenciado, mas o que nos falta é saber como fazer. Então, a capacitação, ela é necessária, mas isso precisa estar disponível para a gente. Né? Se não estiver disponível para a gente não consegue avançar. Então, assim, há sim essa preocupação do público em geral nos professores, mas a gente realmente não sabe como fazer. Não sabe como construir um PEI, não sabe como fazer uma atividade adaptada. Essa é a nossa realidade hoje em dia. Você disse assim, mas tem professor, sim, mas tem alguns que não gostam. Eu sei porque eu trabalho com alguns, como eu disse para você, que falou assim, não, mas ele não tem autismo nada, não, ele não tem doença, ele não tem problema nenhum, não, porque ele mexe no celular. Então, tem certos professores, sim, que não gostam. Pode ser que alguns tenham olhar diferenciado, alguns, a grande maioria. Pode ser no seu segmento, porque no meu é complicado. No segundo segmento, tem professor que não gosta realmente. Não gosta. Tem professor que é interessado, quer aprender, mas tem professor que não gosta. Tem sempre. No meio de 100, tem 2, 3 que não gostam de trabalhar com um aluno com deficiência, gente. Essa é a realidade.
autista que é agressivo, né? Então, tem professor que aí não sabe como também lidar. Aí acaba segurar. Se segurar, às vezes é pior, que pode machucar a criança. Aí, o que acontece? Vem o processo. Também tem isso também. Porque tem vários tipos de autista. Por isso que, assim, Então, muitas das vezes, essa criança também, ela precisa, por isso que precisa ter essa parceria com os pais, dessa criança também agressiva, está sempre sendo medicada, ter um professor de apoio também para poder dar um suporte. então, né? Natália, mas tem pais que ainda não aceitam. Sim, eu sei essa realidade. Eu sei porque eu vivi com duas situações na realidade. Então, quando chega no Não aceita. e fala assim, que eu faço amnésia, e vou conversando, vou fazendo levantamento, quando eu vejo o que é, que eu chamo o pai depois, na outra sessão, para conversar, não aceita. Não aceita. Aí Então, Débora, só um minutinho, que a Débora está perguntando aqui, o TDAH dá direito à mediação? Então, com a nova lei, o que acontece? Se o médico laudar, colocar lá no laudo que a criança necessita de um professor de apoio, ele vai conseguir. Mas, né, como os municípios em si, eles dão prioridade a casos, né, mais severos, vamos dizer assim, então eles priorizam os casos mais severos e sempre vai deixando quem tem TDAH assim mais de lado em relação a isso e fala para usar somente as estratégias, tá? Mas se o médico falar que ele tem necessidade e dá o laudo, ele pode sim ter um mediador, tá? eu fiz apostila para criança, porque eu gosto muito de trabalhar também com criança, de educação infantil, eu fiz apostila para criança autista. Eu fiz apostila. Não fiz uma, duas, não. Eu fiz a apostila do semestre inteiro. Entendeu? Para poder ajudar a criança a trabalhar e a aprender a ler na escola. Quando chegou na escola, ele já estava com a apostila, ele mostrava a professora dele, ela dava o exercício. Quando ele chegava no meu consultório, eu via aquele exercício, eu fazia a minha maneira, apresentando para ele de outra forma, para poder entender o que a professora estava passando. Entendeu? Tem mais uma perguntinha aqui, ó. No caso de criança com TDAH, tipo combinado, mais altas habilidades, o professor faz o plano de educação individualizado, né, que é o PEI. Só se tiver o laudo pelo neuropediatra? Não, o PEI são para todas as crianças que têm necessidades especiais, não precisa somente ter o laudo, tá, gente? São para todas. Tá? Não precisa. Então, às vezes, são coisas que as pessoas têm dúvidas, né? E que isso aí é muito bom, essas colocações, porque realmente quem não está dentro, né? O professor, que muitas das vezes não tem a especialização que a Miriam tem, que eu tenho, né? Que a Deolinda, que também faz educação inclusiva, tem outras aqui também, que às vezes tem um professor que ele não tem essa formação, e realmente ele fica perdido, né? Ele fica perdido. E isso deveria ser de responsabilidade, tá? Se fosse escola privada, da escola privada, e se fosse em caso de município, do município, em dar essa capacitação, formação para o professor. Vamos hoje passar sobre atividades adaptadas para as crianças com TDAH. Claro, gente, não é uma receitinha pronta, não é algo fixo, né? Não é, tá? Nada é. A Miriam também, como eu, deve ver dessa mesma forma. Cada criança é diferente. Pode ter o mesmo laudo, mas chega para a gente de uma forma diferente. Aí a gente tem que usar estratégias diferentes também. É um plano para cada um. Cada um vai aprender de uma forma diferente. É como aqui, nós somos diferentes. É diferente do João, da Maria, do José. Tá? Pode
ter o mesmo diagnóstico, mas o jeito de trabalhar com eles são diferentes. Isso mesmo. Tá bom? Eu acho que eu consegui responder ao Soares Silva. Só coloca aí um ok, se entendeu. Se quiser saber mais de alguma coisa. Tá? Ah, que bom, que bom. Natália, o que Pode que é falar. esclerose tuberosa, que a Juliana colocou aqui, que ela e a filha dela têm uma síndrome rara e genética que se chama esclerose tuberosa? Esclerose. Então nunca peguei casos desses casos, não, mas aí depois eu posso estar passando para vocês, tá? É uma Até a síndrome, Juliana botou Falar aqui. quem é Ela é uma poderia síndrome explicar, rara né? e genética, né? Eu tenho desde os meus 8 meses de vida. sim, meu amor. Aí eu tive uma gestação com 6 meses. E essa gestação, os médicos ginecologistas diagnosticaram que foi um vírus, citomegalovírus, que as grávidas pegam. Mas na minha intuição foi por conta da esclerose tuberosa. A esclerose tuberosa, assim, simplificando, elas são túberes benignos. E dependendo da gravidade da pessoa, ou do indivíduo, ou da criança, ou do adolescente, no estágio que deve estar, assim, tipo gravíssimo, os túberes que tem na cabeça, no cérebro, que tem todos os órgãos também, né? Aí eles viram malignos. Então, a minha caçula de 6 anos veio a falecer por conta de uma infecção, pegou uma infecção, de uma infecção pegou uma pneumonia, ela pegou 4 bactérias, e daí eles estavam dando remédios, dos últimos remédios para combater todas essas bactérias de pneumonia. Não conseguiu combater porque a esclerose tuberosa tomou conta de todos os órgãos. Deu para entender? Síndrome rara. É uma síndrome rara, porque nem Uma síndrome rara, genética, e além disso ela é degenerativa. ela é degenerativa, isso mesmo. É igual a síndrome ELA, que a ELA pega todos os neurônios e todos os nervos do corpo. A síndrome ELA. E essa, ela vai lentamente e depois ela passa pela maior infecção dos neurônios. Aí vai falecendo os outros órgãos. Exato. Exato. Deu para entender? Apaga para mim. Sim. Ana? Oi, tô aqui. Então, Tô aqui. dá continuidade aí. Para a gente Tô aqui, né? Dá. Então, vamos lá. A minha filha, a Sofia, tem 10 anos, né? Foi diagnosticada com TDAH e TOD, né? E o que eu posso dizer, que eu disse, né? Até acabei interrompendo a professora de Olinda, na parte que ela estava falando, a integração professor, escola e casa é muito importante para uma criança laudada com esse transtorno. Mas é aquilo que a professora de Olinda falou, os professores, eles têm que ter o interesse, entendeu? Em querer ter novos conhecimentos sobre esses transtornos. Porque, realmente, a minha filha estuda em colégio público, ela é laudada com laudo levado para a escola, né, para a sala de recursos, ela precisava de um apoio dentro de sala de aula, não tem, né, e os professores não são capacitados nesse âmbito de saber lidar, botar, como é que eu posso dizer, a atividade adaptada para uma criança que é portadora de TDAH e TOD.
Entende? Então, isso dificulta muito, porque, além disso tudo, a minha filha, ela perde a concentração rápido, né? E muitas das vezes chega bilhete da professora, assim, não quis fazer atividade com preguiça, desatenção, desatento, tudo isso. E a escola sabe que ela tem o TDAH e o TOD. Não é preguiça, não é desatenção, é o transtorno que ela porta, né? Inclusive, na escola, eu tive um problema sério com uma das professoras da minha filha, porque ela chegou para minha filha e falou a seguinte frase: sua família não tem vergonha de você, não? Uma professora. Né? Então, eu, assim, como mãe, lógico, me portei, fui até a escola, conversei com a responsável sobre isso, mas eu não vi modificação, vamos dizer assim, né? Uma ajuda significativa. Até um certo... Oi? A orientadora educacional não fez nada? Não. Por isso que eu falei, a participação da professora de Olinda sobre o meu desespero foi importante, porque teve um dia que eu fui na escola, né, eu estava abordando justamente isso, e esta mesma professora viu eu descendo a rampa da escola, e na parte de baixo, eu estava na parte da rampa de cima, ela me berrou, né, já é uma conduta errônea. Quer falar alguma coisa com a mãe? Chegue perto, né? E ela falou assim, você que é a mãe da Sofia? Eu falei, sou. E isso para todo mundo escutar. Inclusive, outros alunos estavam perto. E ela se vira aos berros e fala assim para mim, o que eu faço com a sua filha? Porque a gente não pode segurar, porque senão configura a agressão. O que eu faço? Não posso encostar a mão. Aí eu falei, me dá só um minuto que eu vou descer e conversar com você. Entendeu? E falei para ela, porque agora, nesse tom que você está falando, não é correto. Eu desci a rampa, fui falar com a professora e expliquei que minha filha é portadora desses 2 transtornos e, mesmo assim, ela falou que a Sofia não portava esse transtorno de maneira nenhuma, que era falta de limite. E a professora mesmo falou que ela estuda TDAH, transtornos, inclusão, tudo isso. E falou que a Sofia não era portadora de nada disso, na minha cara. Falou que era falta de limite da minha própria filha. E eu falei, então você, como professora, está precisando estudar mais. Porque se você fala que você conhece TDAH e TOD, está dizendo para mim, que sou mãe dela, que convivo com ela há 10 anos, que não é falta de limite, você precisa se aprofundar mais, ter empatia, né? E principalmente o modo de você falar com uma mãe. Entende? Então, a importância do professor, do olhar humanizado para as crianças é importante, porque é de uma escola que a criança sai para o futuro. Sabe? Então, isso é muito importante. Eu falo para vocês que a importância da professora de Olinda nisso, na questão da minha filha, foi de suma importância. A Sofia, ela estava com baixa autoestima, a Sofia não queria mais ir para a escola, a Sofia, ela estava arrasada, acabada, e eu, como mãe, só chorava, porque eu não estava tendo essa assistenciabilidade de um setor educacional que sabia o problema que minha filha portava e não estava ajudando, sabe? Então, eu vi a minha filha triste, e eu com as mãos amarradas. Ia na escola e não conseguia ter um feedback. Até eu não aguentar mais, depois que esta professora tomou esse partido, eu corri para a nossa grandiosa professora de Olinda, que faz esse estudo da inclusão. E aí a voz da minha filha foi ouvida, porque a Sofia não queria mais ir para a escola, ia com casaco de pelúcia, felpudo, né, preto, com capuz. Ela estava perdendo o interesse, entrando em depressão, perdendo a vontade, ela não queria mais acordar nem para ir para o parquinho, nem para ir se divertir. E a escola chegou a ponto de falar que o problema não era dentro da escola, era no parquinho, para tentar tirar a culpa da omissão do problema. Mas só que a minha filha não estava querendo ir para a escola, não para o parquinho. O parquinho veio depois que ela perdeu interesse por tudo.
entende? Então, essa integração e esse olhar minucioso pela criança é importante, porque muitas das vezes os pais não conseguem perceber, ter esse olhar minucioso. Realmente, quando a gente descobriu que a Sofia poderia portar um transtorno, a gente correu, pediu ajuda, auxílio, foi daqui de casa que a gente começou a perceber algum problema que a Sofia tinha, principalmente pela falta de limite e pela falta de medo. A Sofia, ela é o tipo combinado de TDAH, né? Ela é o tipo combinado, ela tem todos, e mais o TOD. Então, a gente começou a analisar essas questões na falta do limite, do comportamento, de não aceitar ou não, de sempre estar contestando, de não ter medo de botar a vida em risco, sabe? E a falta de interesse em relação a tudo. Então, a gente começou a procurar uma ajuda para saber o que era, começamos a, né, psicólogo infantil, psiquiatra, e aí, com essa junta toda, a gente conseguiu descobrir primeiro o TDAH, desculpa. Depois que veio o TOD, né? Justamente porque o TOD ele pode surgir justamente também por causa do TDAH, entende? Pode surgir. E aí essa junta toda descobriu porque a Sofia, o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, a criança, numa das causas desse transtorno, a criança ela não tem medo de absolutamente nada. Ela encara, ela vai sem prestar atenção que pode acirrar um acidente, um perigo pela vida dela. E a Sofia, assim, ela não tem medo. Ela vai, pronto, acabou. Ela acha que consegue, não consegue medir as consequências, o TOD. E o TDAH é a falta de atenção, de interesse, autoestima baixa, né? Tudo isso. E aí faz a junção do TDAH e TOD, e realmente é uma bomba de Hiroshima, eu brinco, na vida de uma criança. Que hoje, com a junta, né, especializada, hoje ela está melhor porque ela está medicada. A importância de ver e medicar a vida de uma criança, o TDAH e TOD não tem tratamento, mas tem qualidade de vida com um tratamento adequado. E hoje a Sofia tem uma qualidade de vida, sim. Não está 100%, óbvio, porque, né, é um transtorno, mas hoje ela consegue prestar atenção, ela consegue ouvir, né, ela tem as desatenções dela, que é normal do transtorno, mesmo sendo medicada, mas hoje ela consegue prestar atenção, ouvir, escutar, saber parar, né? Ela consegue assistir uma televisão, ela ainda tem muita dificuldade na atenção. Por exemplo, pegar um dever para fazer, vamos fazer exercício de casa, não dura 5 segundos. Se ela faz o nome, e isso é do TDAH, né? Essa falta de atenção, falta de interesse, e para estimular esse interesse, esse estímulo, a gente sempre está incentivando que ela é capaz. Porque ela se acha, muitas das vezes ela fala, mãe, eu sou burra, não vou conseguir. Mas ela é uma criança hiper inteligente. Ela consegue fazer coisas sem precisar ensinar. Ela tem interesse, mas ela perde o próprio desinteresse por causa do transtorno. O transtorno faz isso. Ela sabe que ela consegue, mas ela perde esse desinteresse e acha que não é capaz. Então, a importância de você sempre estar estimulando a capacidade da criança de conseguir fazer é muito importante. Ela fala, mãe, não sei. Eu falei, lógico que você sabe. Você é inteligente, é só você pegar, prestar atenção que você vai conseguir. É sempre estar estimulando e nunca diminuindo. Eu não sei, mãe, não sabe, aprende. É sempre estar prestando atenção nos sinais que a criança dá. Porque muitas das vezes a criança não vai pedir socorro. Ela mostra os sinais da dificuldade, da baixa autoestima, de modos diferentes, que nem nós adultos. Nós adultos, a gente pede socorro e diz o que a gente tem.
A criança não, ela mostra o socorro, o pedido de socorro, de uma forma diferente, sabe? Muitas das vezes, que nem eu falo para você, a Sofia pedia socorro num sol de 40 graus com casaco. Isso é uma forma de pedir socorro. E o olhar minucioso da família, do âmbito familiar, é muito importante. Não é normal, num sol de 40, daqui da minha cidade, Arraial do Cabo, ela está com um casaco peludo de felpudo e com capô para ir para a escola. Então, a gente vai notando esses pedidos de socorro minuciosamente. E aí a gente vai abordando isso com a criança. E no âmbito escolar, eu posso falar, hoje minha filha continua na escola pública, né? E o que eu posso dizer assim, de triste e de contente, que de contente é que ela vai para a escola, e de triste que falta realmente uma assistência, um olhar minucioso dos professores perante o transtorno que minha filha porta, porque não é desinteresse, né? É realmente o TDAH e o TOD, e a minha filha é laudada. Então, esse suporte, né, da educação, do professor, dessa inclusão perante uma criança é muito importante, porque aquilo que eu costumo falar tanto a escola quanto a família tem uma participação importantíssima para o desenvolvimento dessa criança ao longo da vida. Porque o professor é aquele que educa, que dá o saber, né, para o desenvolvimento, para o futuro de uma criança. Então, a importância desse olhar, como é que eu posso dizer, desse suporte é muito importante no âmbito educacional, porque não é falta de desinteresse. Juro, gente, vocês professores sabem, não é falta de desinteresse, é realmente esse problema do TDAH e TOD, sabe? A minha filha, ela tem vontade de fazer, mas a cabecinha dela é um emaranhado de pensamentos e ela não consegue focar. A professora mandou um bilhete para cá, para casa, porque ela não conseguiu elaborar o texto que a professora pediu. E aí, a minha filha explicou para a professora, falou, professora, eu não consigo, ela explicou do jeitinho dela. E a professora mandou um bilhete para cá, para casa, dizendo que a aluna Sofia não fez a atividade pedida por desinteresse, sabe? Então, é muito complicado quando não tem esse olhar minucioso perante a criança que já é laudada e está na escola, o laudo. Rapidinho, Ana. Oi. Teve uma pessoa aqui que perguntou em relação, no caso do diagnóstico do TDAH e TOD, a escola oferece apoio? Não. Tem que ter um mediador junto dela. Não. Sim, não. Isso é aquilo. O que está escrito muitas vezes, o que a gente acredita que deveria acontecer, não acontece. Né? Não oferece apoio nenhum, gente. Eu coloquei até eu torno a repetir aqui. Para minha filha ser escutada, no caso que aconteceu, eu precisei da professora de Olinda. Eu entrei em completo desespero, porque a escola, na época, sabia de tudo, o que estava acontecendo. Eu fui lá, eu falei com a direção da escola, não aconteceu absolutamente nada. Aí retornou o problema, sabe? E eu não tinha mais esperança. E eu entrei em contato com o de Olinda chorando ao desespero, por ver minha filha com a autoestima baixa, professor destratando, falando que não deve. Eu entrei em completo desespero, principalmente por causa da minha filha, sabe? Eu vi a minha filha triste, cabisbaixa, e isso é horrível. A minha filha chorava para mim. E aí eu entrei em completo desespero. Para mim, como mãe, ver um filho assim, né, nessa situação, sendo laudada, né, a psicóloga foi na escola, conversou com os responsáveis, não ter esse apoio e eu ver minha filha chorando, para mim, como mãe, não tomar uma atitude mais drástica ou violenta, porque quando a gente vê um filho nessa situação, a gente perde a cabeça.
né? E eu falo que Deus iluminou a minha cabeça para entrar em contato com o de Olinda. A minha filha só foi escutada, só tomaram uma atitude quando a professora de Olinda tomou parte dessa história. É porque existe a falta da capacidade dos professores, porque a capacitação leva o professor ter um outro olhar perante qualquer... Como que eu posso falar para você poder entender? Levar a criança a um olhar de um professor sem que ele tenha capacidade de descobrir o que é um TDAH, para ele vai falar para você que ela não quer nada. Porque ele não na Secretaria de Educação, eles não trabalham assim. Vamos pegar as escolas, hoje vamos fazer uma capacitação só sobre, vamos botar aí, TDAH. O certo seria isso, né, Miriam? O certo era cada mês de formação, né, com algo. É gasto. Sim. Então, não faz. Eles já abrem o concurso, contrata professores que têm só um curso normal. Essas pessoas não têm essa visão, não têm a orientação ao lado do aluno, aí fica difícil, tanto para os pais quanto para o aluno. Se essa mãe entrou em desespero, imagine a criança. Gente, deixa eu interromper. Essa é a Sofia, viu? Oi, Sofia! Essa é a minha princesinha. Débora, você quer falar algo, Débora? Você está com a mãozinha levantada? Eu quero. Pode falar. Eu vou me despedir, mas falar antes, né? Eu já passei um caso na minha família, eu sei o que é a gente ver essa mãe nervoso, o desespero da mãe, né? Eu sei o que ela passa. Vivi na minha família e o transtorno, quando ele é comportamental, ele é muito, há um preconceito realmente, porque por exemplo, o Down, né, o autista, o surdo, que eu gosto muito de trabalhar com a comunidade surda, é uma paixão que eu tenho, com os surdos, enfim, aí você é perceptível, então ele é especial, né? Ele é especial. Agora o TOD, o TDAH, não é visível, então é sem limite. A mãe não sabe educar, né? E a minha pergunta é, na adolescência, por exemplo, quando isso não é diagnosticado cedo, ainda há uma possibilidade de se tratar isso? Sim, porque vai se acentuando cada vez mais, porque quando não é tratado, os sintomas vão se acentuar, né? E aí também o olhar, não só dos pais, mas como professor, é muito importante. Então, quando começa a ver esses sintomas, quando o adolescente ele é muito rígido em aceitar regras, discute muito com autoridades, com pessoas, né? Vamos supor, com os próprios professores, ou com a direção, ou com a orientação, com pessoas assim que ele teria que também estar respeitando, né? Respeitar todos, né? Na realidade, mas assim, que está ali, né? E ele precisaria estar passando esse respeito e não passa de forma nenhuma, e não consegue nem em casa os pais, né? Contornar a situação. Quanto mais se acentua esse sintoma, gente, é fato. Tanto os pais como os professores com a equipe, né? Mudar isso. Procurar ajuda. Isso aí. Tá? Até tem que... adulto, eu faço investigação de TDAH em adulto, né? Então, e já chega na vida adulta, vai acarretando vários problemas, chega na vida adulta, não consegue se relacionar, né? Exatamente. Até mesmo... Geralmente as pessoas falam falta de estudo, né? Falta de... Né? Problemas no trabalho, perde o horário de trabalhar. Então, tudo isso vai... É o quê? Se intensificando mais
conforme vão passando-se os anos e não estão sendo tratados, tá bom? Tá bom, Tem mais obrigada a alguém? todos. Boa noite. Ana, fechou, Ana? Oi? Já fechou aí? Eu acho que deu para abordar direitinho, explicar. Sim. Você falou da sua mudança? Falou, né? De como Não. teve que mudar Isso foi sua visão. verdade, Natália, verdade. E também, depois que a gente descobriu os transtornos da Sofia, mediante as ações dela, o que foi muito importante para a melhora dela foi a minha mudança de comportamento. Né? Porque até então, descobrir, realmente, todo mundo falava, é mimo, é falta de limite, tudo isso. Até hoje, a gente com lauda, a gente explicando, as pessoas acham que é falta de limite, né? E quando a gente descobriu isso, o fundamental que eu falo para vocês, uma criança portadora de TDAH ou TOD, ou os dois, a família precisa mudar o seu olhar perante o transtorno da criança. Antes eu era uma mãe que Sofia perdia o controle, eu perdia junto. As duas gritavam. E não obtinha resultado nenhum. Então, hoje, Sofia está numa crise. Sofia, não precisa gritar. A mamãe te escuta você falando baixo. Eu espero a Sofia acalmar, mesmo que ela não acalme, porque o TDAH e mais o TOD, principalmente o transtorno opositor desafiador, ele faz a Sofia perder completamente o controle. Ela fica agressiva, não aceita não, quer as coisas para já. Se não for agora, nesse exato momento, acaba o mundo. Acaba completamente o mundo, entende? Então, o olhar da família e o saber lidar é fundamental para a criança conseguir obter um controle. Não adianta nada você gritar, bater, botar de castigo quando a criança está numa crise, no TOD, né? Ela vai te desafiar, vai ficar extremamente agressiva, entende? Isso acontece, gente, infelizmente. Ela vai achar que ela pode tudo, e já faz isso sem ser agressiva, o TOD, e o TDAH, teimosia, né? E não aceita, não. As coisas têm que ser naquele exato momento. Depois não existe, tem que ser agora. E ela dá várias desculpas ou várias outras opções para conseguir aquilo. Então, saber abordar com calma, com lúdico, me corrijam se eu falei a frase errada, com a criança que porta isso, é fundamental. Hoje, eu e a minha filha, a gente consegue ter um convívio calmo. Ela está aqui. Um convívio calmo. Eu sei que ela está na crise dela, que as coisas eu falo, filha, agora não dá isso, aquilo. O gritar, o bater, o perder a paciência junto com crianças que têm esses transtornos, não adianta. Atrapalha. Entende? Porque, querendo ou não, nem eles conseguem entender o que está acontecendo na cabecinha deles. Entende? Quando muitas das vezes... Porque vem que nem um furacão. Eles não conseguem ter a percepção que eles vão ter um ataque de fúria. Uma professora com 5, 6 dentro de uma sala, assim. É muito complicado. Então, a percepção... É complicado. Então, para eles que são portadores desse transtorno, imagina como é que é a cabecinha, né? Eles não têm, como eu disse, a percepção que vai ter um ataque. Quando vê, já está. Já está tendo ataque. E a minha filha, depois do ataque, ela se arrepende profundamente. A Sofia é uma criança doce, amável, carinhosa, prestativa, inteligentíssima, sabe? Uma criança capaz. Mas é porque a gente trabalha em cima disso tudo. Eu nunca falo para minha filha que ela não é capaz de fazer uma coisa. Porque ela é super inteligente. Eu tenho que, como mãe, e sei, a Sofia, ela sabe, nunca escondi, porque ela toma 3 medicamentos, que ela tem, que ela porta 2 transtornos. E eu explico exatamente para ela o que os transtornos dela fazem nela. Né? Por exemplo, quando ela tem uma crise de raiva, eu explico, filha, é o transtorno que você porta. Sabe? E ela vem e conversa comigo, sabe? E eu falo para ela que é fundamental ela se acalmar, né? Ela prestar atenção, porque eu sempre abordo com minha filha
por mais que ela tenha esses dois transtornos, a forma de lidar no âmbito familiar é bem diferente do que da porta para fora. A sociedade em si, por mais que ela tenha estes transtornos, não aceita uma crise, né, de agressividade. Ela não vai andar com um crachá aqui, eu sou portadora de tal. Então, eu explico para ela e tento fazer ela entender o transtorno que ela tem. E a importância dela começar a perceber uma crise, como agir, o saber esperar, né? Porque nem tudo é na hora que ela quer. E não pode ser assim. Então, eu explico muito isso para ela. Né? Por que dentro de casa a gente tem a paciência de lidar com as crises, com as agressividades, e eu explico para ela que a sociedade não. Que por mais que ela tenha esse transtorno, ninguém vai ter a paciência de aturar uma crise de agressividade dela. Ela já tem 10 anos. Então, eu tento mostrar esta forma para ela, para não atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento, para ela conseguir lidar com a sociedade e principalmente com o transtorno que ela tem, né? Porque eu acredito que ela, sabendo, medicada, ela consiga lidar com a sociedade portando esse transtorno. Porque realmente é muito difícil lidar com a sociedade e ter o autocontrole, gente. Mesmo medicada, uma criança com TDAH e principalmente TOD, é muito difícil lidar com as crises quando ela vem. Ela vem assim, tipo um avião, vem. Principalmente na relação interpessoal com outras pessoas. A forma de não aceitar, de querer tudo para agora, tem que ser do jeito dela, na hora que ela quer. Então, eu faço ao contrário, eu mostro para ela que ela pode querer do jeito que ela quer, mas ela também tem que respeitar o outro, a forma do outro também querer, que nem sempre vai prevalecer só o que ela quer na hora que ela quer. Ela tem que respeitar as opiniões, o outro, principalmente da porta para fora. Você está preparando ela. Agora, imagina a professora, não vai ter a paciência que você tem, a calma de explicar, nem trabalhar a respiração para ela se acalmar. Não, ela não tem esse apoio na escola. O apoio que ela tem é dentro de casa, para ela estar preparada na escola quando vier o feedback negativo do professor. Para ela não sofrer quando vier o feedback negativo do professor, porque é isso que acontece. A falta do olhar, do preparo, do querer saber, porque ela tem laudo na escola, entende? Então, a falta do querer, do interesse do professor está demais. Então, eu, como mãe, para não ficar toda hora indo numa escola, arranjando uma confusão, aspas, eu já preparo a minha filha para quando ela for para a escola. Se acontecer isso, aquilo, que nem o professor mandou um bilhete dizendo que desinteresse, isso, aquilo, outro, não é. Não é o desinteresse, né? É o TDAH e mais o TOD. E sendo que minha filha está com laudo lá na escola. E a escola, juntamente com tudo, tinha que abordar todos os professores. E não acontece isso. Sabe, não acontece. Eles não querem saber, é bilhete de desatenção, falta de... tudo isso. Então, eu, como mãe, mudei a estratégia. Em vez de ficar indo na escola todo dia reclamar, eu preparo a minha filha para ir para a escola. Mãe, meu avô mandou um bilhetinho em preto. Ah, é verdade. Ela está falando do TDAH que eu tinha, e a professora em português cagou e andou. Olha a palavra, minha filha. Meu Deus, desculpa. A Sofia está falando, né, que esse episódio da professora que mandou o bilhete dizendo que estava desatenta, não fez atividade de texto. Meu pai realmente, né, fez um bilhete explicando, olha que absurdo, sendo que tem o laudo na escola, explicando para a professora o transtorno que a Sofia porta, que é TDAH. A professora não se importou. Então, é isso que a gente vive passando. A falta de interesse do educador, principalmente na escola que minha filha estuda. Então, eu, como mãe, preparei ela de casa para a escola. Porque da escola para casa não tem amparo nenhum. Natália, nós temos que juntar e fazermos alguma coisa dentro desse arraial para sacudir
a poeira disso aí. Precisa. E precisa os professores, porque eu acho que quem se propôs a fazer uma licenciatura, ser um professor, um educador, eu acho que vai além daquilo que você se propôs a fazer. Um exemplo, eu sou professor de português. Não se limite só àquilo que você está proposto a fazer. Vá além da sua barreira, né? Porque dentro de uma sala de aula, com certeza, o aluno, muitas das vezes, ele confia muito mais em se abrir com o professor do que com alguém de dentro de casa. Verdade. Então, esse olhar minucioso do professor é muito importante, porque muitas das vezes a criança não confia dentro de casa em contar o probleminha que está passando por medo e conta para o professor, sabe? Então, a importância da inclusão do professor, do querer ultrapassar a barreira do conhecer perante ao aluno, à criança, ao jovem, é muito importante, né? Porque é aquilo que eu falo, se fosse no âmbito particular, ótimo, estaria tudo maravilhoso. No âmbito público, é difícil. É difícil, é muito aluno, pouco professor, vamos dizer assim, e professores só propostos a passar aquilo, o famoso copia e cola. É isso que acontece, o famoso copia e cola. É a falta do município de capacitar os professores para receber os alunos com todos os transtornos. Porque não nem 2 transtornos. Existem vários que a gente ainda nem conhece e lida com ele e vai com calma, e quando você percebe, é um turbilhão de coisa. Então, e muitas das vezes é o professor que consegue captar aquele transtorno na criança. Coisa que muitas das vezes os pais não conseguem ver, ou não se importam, vamos dizer assim, né? Tá vendo ali cegamente, mas deixa para lá. Então, o professor é importante na vida de um jovem, de uma criança, porque ele está ali atento, minuciosamente, né? E muitas das vezes, esse captar do professor que leva aos pais. Infelizmente, muitos pais, né, fecham os olhos quando um professor vem falar. E isso é muito triste, porque uma criança que porta um transtorno, né, e tendo o devido tratamento, é qualidade de vida para ela. Então, a importância desse pai, desse âmbito familiar, se importar com o que o educador conseguiu ver, é importantíssimo para a qualidade da criança. Tudo isso vem a capacitação. Temos que... Exatamente. Rapidinho, Minas. 9h20, você conseguiu terminar aí, Ana? Sim, sim. 9h20, porque eu vou fazer o sorteio, né, gente? Já está saindo um monte de gente por causa do horário. É verdade. Começou às 7h40, já estamos em 9h15. Nossa, Natália, um dia... Sim. Vamos fazer um projeto. Eu coloquei o meu número. Você tem o meu contato, pessoal? Eu vi você colocar o número ali. No chat, Quem quiser me adicionar, me adiciona e a gente vai conversando, tá? Para a gente ver isso aí, porque foi uma boa ideia, tá? E não é só o município de Arraial, não, tá? Eu vejo que é em forma geral na região dos Lagos. Tá? Então, porque como eu trabalho também com a faculdade aqui agora, hoje eu estou em Niterói porque eu estou trabalhando na faculdade também. Eu trabalho com mudos e surdos e gosto da área e estou trabalhando na pós-graduação. Então, eu só vou subir amanhã de manhã. Sim. Então, assim, eu tenho a segunda-feira livre para o dia que você quiser e tenho a sexta-feira. Porque, assim, fomos fazer um projeto para capacitação de professores dentro do município, primeiro de Arraial, do nosso município, entendeu? E dali botar para fora, para a região dos Lagos. Porque Saquarema tem na NEE,
e eu tenho até certificado, Sim, vou tenho, montar. tenho tudo com as meninas daqui de Saquarema. De Juliana. Maricá também tenho, entendeu? Porque Eu vou todo montar agora um grupo do WhatsApp, que me pediram para montar o grupo do WhatsApp. Então, a gente vai ter um grupo. Tá? eu tenho, se precisar de alguma coisa, eu vou até a escola como neuropsicopedagoga, não para cobrar nada, mas para acompanhar até a criança. Eu me ofereço como moradora de Arraial, vamos até a secretária de Educação. A secretária de Educação de Maricá me conhece, a secretária de Educação de Saquarema me conhece, então podemos trabalhar. Aí quer dizer, de Araruama para cima, eu nunca fui, só para baixo, eu só desci, eu só vim descendo. Eu vim descendo e vim me capacitando, trocando ideia com outras psicopedagogas, outras neuros, entrei na UF e fui fazendo outras modalidades. Então, vamos Eu acho fazer. muito importante, sim, Miriam, essa chamada de atenção na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, para ter esse olhar, né, minucioso e a proposta para capacitar professores, principalmente da rede pública, em relação às crianças, ou seja, autista, TDAH, TOD. Eu acho fundamental a gente dar esse grito de socorro para as crianças serem amparadas. Porque o que a gente vê hoje na rede pública é o copia e cola. Não, é muito raro a gente ver, Miriam, um professor interessado em se aprofundar além daquilo que ele já sabe. Então, esse olhar minucioso, esse berro perante a Secretaria de Saúde, mostrar os dados de quantas crianças portam transtorno e mostrar que realmente se precisa uma capacitação. Porque é da escola, do educador, que se forma um jovem e um adulto para a sociedade. Com certeza. A Natália, nós vamos fazer um projeto. Desse projeto, a gente apresenta a Secretaria de Educação, a Câmara dos Vereadores, porque eles têm que aprovar o projeto para mediadores acompanhar os alunos dentro do município, de cada sala. No caso, tem que ter, cada mediador pode ficar com 2 alunos. Não mais do que isso, que não dá para ele se dividir em 3 alunos. Agora, você imagina uma professora com 25 alunos e tendo 4 ou 5 com transtorno de autismo ou outros transtornos. Então, a gente pode fazer esse projeto. E pode contar comigo. Aí, ó, o acesso do grupo do WhatsApp, já montei aqui agora. Se vocês quiserem, vocês entram aí para a gente trocar depois, tá? Que aí a gente trabalha isso tudo aí que você falou, leva você como a chave principal, porque você está passando por isso. Diariamente. E vamos dar palestra em qualquer lugar. A importância de mostrar isso é válida. E da associação dos moradores para poder, às vezes, o pai não sabe que o filho está passando por isso. Exatamente. É aquilo que eu falei, muitas das vezes a criança não consegue, né, contar no âmbito familiar. Entendeu? Você percebeu, mas tem pais que não percebem. Exatamente. Vai passando, o tempo vai passando, e qual o grau de estudo que essa criança vai ter lá na frente? Muitos abandonam. Exatamente. Não quero mais estudar. Soares colocou ali, ó, aqui o professor de apoio é dividido para 5 alunos com transtornos. Meu Deus! Legal. Minha filha não tem nenhum. Olha. Então, gente, a gente vai estar finalizando, tá? Mas a próxima palestra vai ser com a Flávia Autista,
ela participou do Congresso Brincar, ela vai contar as experiências dela como, né, portadora do TEA, transtorno do espectro autista, e hoje ela faz mestrado, tá? E vai passar toda essa experiência dela para contribuir com cada um de nós que estamos aqui, tá? Se vocês quiserem Olha aqui. participar, eu vou já para abril, tá? Tá marcado já com a Flávia Autista. Deixa eu falar aqui, que a Lazinha quer falar rapidinho. Pode falar. Fala, filha. Com muito esforço da minha mãe e tudo, eu tô melhorando demais. Eu não tô fazendo mais quase nada de criança e tudo. Que lindo. Olha! Viu a importância da família nesse âmbito? É a chave, né? É a chave. Realmente é a chave. Quando eu enxerguei isso, realmente mudou tudo. Tá vendo? É o que falta, às vezes, dentro de uma família. É. É o que também. É. Não é E eles só... pedem socorro de uma forma tão diferente que, se a gente não for minuciosamente, a gente passa despercebido. Passa sim. Mas hoje fica está aqui. Serelepe, sapec feliz. E estou à disposição, tá? Eu moro no Pontal, na praia do Pontal. Quando precisar de mim, é só me ligar, estarei à disposição de vocês. Tá, Muito obrigada. Pessoal, obrigado. Fiz o grupo, tá no chat. Isso. É só vocês entrarem pelo chat que eu coloquei lá o link do grupo, tá? Eu vou fechar só a gravação, mas a gente vai fazer o sorteio agora, tá? Que tem 3 livros para ser sorteado e um copo, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho.